Professor, Vocês... professor, boa tarde. Boa tarde. O espelho da minha prova, o senhor vai disponibilizar? Já tá. Já está lá no AVA? E acumular. Já tá. Eu fiz uma prova para tirar 10, professor. O senhor me deu 8,5. Aí Vamos você vai ver ver, lá o comentário e vai ver o que está faltando. vamos ver lá o Ok? seu critério lá. Outra coisa, acumulativa, matéria da V1 e a V2. Você confere? Da V3, isso. Tá, Certo. tá certo, obrigado. Vai ser no Ok, mesmo valeu. estilo? Não, aí deve ser prova fácil. Ainda vou me inteirar disso aí, mas Aí tá dentro, questões da OAB, entra né? pelo mesmo canto. Entra pelo mesmo canto. Entra pelo AVA, vai estar lá o link indicado para o V3. Viu? Ok, obrigado. Pronto. Nada. Tá, né, Gabriel? Agora vai chegar, né? Ótimo. Pessoal, aqui um aviso importante do roteiro que eu vou projetar agora, tá certo? Esse roteiro, na verdade, ele não está marcado. Por quê? Porque, na verdade, o roteiro marcado, ele vai até esse ponto, 052, belezinha, sem necessidade de atualização. A rigor, não houve uma grande necessidade de atualização, tá? Mas, a partir do 052, houve uma mudança do número da resolução do CFM que trata da reprodução humana assistida. O CFM é meio sacana, ele, na verdade, não sabe... João Carlos, acho que teu áudio está vazando. Se puder botar aí. Tá, vou desligar. Obrigado. O CFM é meio sacana. O que acontece? Ele não sabe fazer alteração na resolução. Ele faz uma nova resolução. Não tá, Ele faz uma resolução nova do zero. Ok? Então, nesse sentido, a gente tem uma situação peculiar. Ainda que os comandos permaneçam os mesmos, eu tenho outra base normativa para poder apresentar. Por isso, esse eu teria aqui, eu vou colocar lá do lado, tá? Você passou um destaquezinho só para dizer que é atualizado pela resolução tal do CFM 2021, né? E que no texto mesmo vocês já vão ver que a resolução é mais recente, ok? Tá? Também aqui, posicionando, eu vou retomar também esse aviso no final da aula, mas como o João Carlos já citou, nós temos aí um horizonte bastante tumultuado. Próxima aula é a V3, primeira chamada. Tá? Ok? Então, tem que fazer a V3 na próxima aula, segunda chamada no dia 10. Tá? E a gente teria a aula depois só no dia 17. Então, para não tumultuar ainda mais, como eu tinha dito na aula passada, ao final da aula de hoje eu confirmo se a gente vai fazer aqui o aulão do dia 28, tá? Amanhã pela manhã. Ok? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. E aí a gente vai entrar pelo mesmo loginzinho, mesmo local. Mando para quem não veio hoje o torpedinho avisando, né? Certo? Mas também confirmando essa realização dessa aula texto, né? E aí, sendo necessário, 8h15 às 11h30, tá? Por quê? Porque se é para fazer, eu vou ter que descontar essas duas aqui que vem pela frente, né? Tá? Se a gente conseguir terminar antes, beleza, encerra antes. Se não, até às 11h30 para colocar o trem na ordem, beleza? Bom, de toda forma, isso aí, inclusive, claro, com matéria cumulativa AV3. De toda forma, vamos pegar aqui o trilho que a gente vinha trabalhando, tá? No final aí eu passo aviso, repasso os outros avisos que tem pela frente. Bom, nós temos aqui técnicas de reprodução não assistida, né? A reprodução não assistida, então a gente fala de RH ou RA, e algumas categorias básicas. O texto da Maluf é bem interessante para delimitar essas ideias. Então, tem algumas categorias básicas como infertilidade, esterilidade,
fecundação, inseminação e concepção. Então, quando você fala de fertilidade, tecnicamente, você está falando de uma situação em que tem-se a fecundação, mas a gestação não chega a termo. Já na esterilidade, o que você encontra? Você não tem a concepção por 2 anos, apesar de todos os outros fatores favorecerem. Ou seja, não tem a priori nenhum impedimento, né, clínico, mas a pessoa passa 2 anos sem conseguir ali conceber. Né? Isso aí é a definição clínica de esterilidade, certo? Fecundação. E aí, evidentemente, a sua mulher não tá tomando hormônio, né, anticoncepcional, não tem nenhum DIU, não tem nenhum fator obstrutivo à concepção. Mesma coisa em relação ao homem, né? Aí você vai investigar ali a esterilidade, se é de um, se é de outro, se é de ambos. Pronto. Utilização na fase de esperma, de forma natural, ou assim ser vitro ou in vivo, também chamado de incorporis. Tá? Ok? Inseminação, você apõe ali o sêmen ou o óvulo fecundado no colo uterino para a sequência gestacional. E a concepção, na verdade, já se dá no momento em que você tem a fecundação, em que surge, bom, técnicas de reprodução não assistida mais frequentes, né, mais comuns, mais difundidas e mais também usadas. A inseminação artificial intrauterina. Então você coloca naquelas circunstâncias em que, por exemplo, o ambiente da cavidade vaginal se faz ali mais ofensivo aos espermatozoides, né? Que vão ali ter uma menor motilidade e vão ter ali uma situação de um pH mais ácido ou mais básico do que o necessário, né? Então você avança um tanto mais com a cânula para poder fazer a introdução desses espermatozoides já na proximidade ali do óvulo. Isso aí tem a aplicação quando você tem compatibilidade cervical, deficiência seminal leve, alteração de ovulação, ou na concentração espermática, inclusive aí, claro, do marido. Né? Certo? Fertilização in vitro, né? Convencional com transferência intrauterina de embriões. É bastante famosa, cara. FIVT, tá? Você tem primeiro a fertilização em laboratório, né? Combinação do material ali. A ovulação, normalmente, nesse caso, ela é estimulada de forma hormonal para a coleta do óvulo, certo? Não é algo dizer assim, vamos esperar o período certo para começar a procurar. Não. Você estimula a produção dos óvulos ali, né, a liberação deles, a partir de uma carga hormonal a maior, e aí você consegue trazer esses óvulos por punção para a fertilização em placa de pedra. Tá? Em placa de pedra. Ok? Nesse ambiente, recebem ali os espermatozoides, isso fica com 5% de CO2, temperatura de 37 graus, para depois, entre 24 e 48 horas, haver a transferência ali para a cavidade uterina. Né? Normalmente você está trabalhando com a base de blastômeros, ou seja, 4 a 8 células. Né? Certo? Nesse ponto da FIVT, você encontra o quê? Uma maior probabilidade de gravidez múltipla, né? Ou seja, geminalidade. Aquela história de ter 2, 3, né, gêmeos, passa a ser proporcionalmente bastante mais provável. E aí vai surgir o debate sobre a possibilidade ou não de retirada de algum desses embriões para que se assegure ali uma gestação mais tranquila, tá? E bem assim também, você passa a ter um risco maior de abortamento espontâneo nesses casos, né? Essa indicação da FIVT, ela vai ali para casos com nas trompas, anavolução crônica, endometriose, ou
ovários policísticos, tá? Tem sido bastante utilizado, como eu já disse, bastante caro, o procedimento é bastante caro. Por quê? Porque você tem uma média de mercado hoje, nisso aqui, variando entre 15 a 35 mil reais por baixo. Tá? 15 a 5 reais de 6 óvulos, tá? De 6 óvulos. Por quê? Porque o procedimento de fertilização é caro. Então, por isso, você, ao invés de fertilizar só um, para ter uma tentativa só, né, e depois ter que pagar novos 35 mil reais, por exemplo, você teria ali a possibilidade de ter outras tentativas pagando depois do procedimento em laboratório pela manutenção da animação, e aí ficaria um pouco mais baixo. Eu tenho um colega que gastou em 5 anos quase 350 mil reais tentando engravidar. Quase 350 mil reais, imagina aí. Né? E ao final, graças a Deus, conseguiu. Ao final, graças a Deus, conseguiu. Caberia a discussão de dizer se por que não adota. É uma questão de planejamento de vida. Se ela queria sim, tendo a gestação, né? Será que eu posso dizer que é uma postura frívola dela gastar o que tem, que não tem, para poder tentar realizar esse sonho? Nesse ponto, voltamos lá à questão da dignidade pessoa humana, né? A questão da autodeterminação potencial do indivíduo, da autonomia, né? Certo? Que falta, inclusive, quando você não tem os hemisférios, o córtex, né? Tronco cefálico, a sua língua tronco cefálico, bulbo raquidiano, mas muita gente na prova ali aproveitou para falar da mulher, esqueci de falar do anencefalo, tá? Mas enfim, olha só que coisa interessante. Nesse caso, você começa a observar então que o projeto de vida dela é ser mãe e passar pela gravidez, pelo processo gestacional completo. Né? Vou dizer que isso é frívolo. Veja, eu dizer que isso é frívolo, eu preciso me colocar no lugar dela e dizer o que é o certo para ela. Eu invado assim, cumprir assim, a sua liberdade de planejamento familiar a um patamar tal em que ela não tem voz em relação a isso. Quem define é uma entidade heterônoma, né? Que vem de fora. Pode ser o Estado, pode ser um juiz, pode ser uma outra pessoa com ascendência na matéria, mas que, na verdade, terminaria por violar a dignidade da pessoa humana. Tá? De toda forma. Tá? No caso dessa colega, redundou em gestação múltipla, inclusive, e ela e o marido, com toda a dificuldade, todo o empenho, conseguiram realizar o sonho da gestação e o sonho da constituição da família como pretendiam. Né? Aí vem os desafiozinhos logo depois, muita fralda, muito consumo de recursos, etc. E isso é normal em qualquer processo de constituição de família. Né? Bom, transferência intratubária de gametas. Transferência intratubária de gametas. Como é que funciona isso aqui? Você transfere ali espermatozoides e ócitos, os óvulos, né? Que capturastes anteriormente para a tuba uterina, para que a fertilização aconteça naturalmente ali. Eles não estão lá no momento, são colocados artificialmente, mas a fecundação em si, ela não tem intervenção, ela não tem interferência medicamentosa, hormonal, a rigor, que se faz pelo procedimento da FIV, por exemplo. Nesse caso, você tem a fertilização in vivo, porque os gametas chegam autonomamente, estão colocados lá, e se encontram dentro da tuba uterina para poder descer para o útero materno. Nesses casos aí você tem a necessidade de ter uma fecundação poder desobstruída, sem riscos, para poder fazer esse procedimento. Transferência intratubária. Você, nesse caso, já não está mais trabalhando com gametas, está trabalhando com zigoto completo. Então, nesse ponto, você primeiro leva para o domínio
tubo de ensaio, né? Se quiser específico, tubo de ensaio, na provetinha, com a fecundação do corpo líder ou doador. E aí depois de outro diafragma que vai produzindo, ou de terceira, naqueles casos de gestação em substituição, vulgarmente conhecido como barriga de aluguel. Tudo bem? Né? Porque barriga de aluguel mesmo é paga, e no nosso ordenamento isso é proibido. Tá? Então, se não tem barriga de aluguel, o nome correto é gestação em substituição, ou também alguns chamam de doação uterina, ou ainda de comodato uterino. Tá? Ok? Certo? O termo mais apropriado seria um comodato uterino, tecnicamente estudando do direito. Ok? No plano do CFM é mais comum usar a expressão gestação em substituição. Certo? Bom, injeção intracitoplasmática e espermatozoide. Aqui é a situação em que, para garantir que a fertilização aconteça, você já leva o óvulo e o espermatozoide a se fundirem diretamente por intervenção clínica, por intervenção laboratorial, né? Certo? Para que se assegure a combinação ali dos códigos genéticos. Nesse caso, você não tem a utilização disso quando você tem um bloqueio mecânico da tuba uterina, né? Ou mesmo no caso de redução de número de espermatozoides. Mas tem boa eficácia quando você está ali trabalhando com outras técnicas. Tá? Isso é uma alternativa que, como a gente pode ver, ela é recortada de acordo com dificuldade reprodutiva que acomete aquela pessoa. Tá? Seja homem, seja mulher, o tipo de dificuldade reprodutiva que ali se apresenta, tem ali então uma metodologia diferenciada para o seu alcance. Ok? Tá? Isso aí também pode ser utilizado no tratamento de homens que possuam apenas as espermátides, ou seja, ainda não são os espermatozoides amadurecidos. Você tem ali tirar as espermátides para que mature esses zigotos dentro de laboratório. Tá? Bom, chegando aqui para as questões bioéticas levantadas pela reprodução assistida. O que é que acontece com os embriões não utilizados no processo de reprodução assistida? O marco da matéria é exatamente a Lei Nacional de Biossegurança, 11.105/05, artigo 5º, trazendo à tona a regulamentação sobre a possibilidade de utilização de embriões criogenados há mais de 3 anos, ou inviáveis, né? Não, nós que combinamos até padecem terminar, de cara, que uma amanhã você não vai deformação poder. genética, São 5h30, cara. Começou alguma 3 horas potencialidade de da tarde. doença, 3h30. e por isso não podem ser implantados. Vai limpar que horas isso, Para cara? que, A mulher vai sair e por vai meio ficar de reclamando aí, pô. consentimento dos genitores, tá? se Não, aqui no faça, espeto limpa, pô. Só puxar as coisas a aí. entrega desses embriões para pesquisa com células-tronco. Tá? Veja só o artigo 5º da 11.105. É permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. Atendidas as seguintes condições. 1. Teve embriões inviáveis. A inviabilidade embrionária aqui quer dizer o quê? Que eles não podem ser implantados. Tá? Portam ali código genético que vai conduzir à doença degenerativa ou a qualquer tipo de comprometimento que impeça, portanto, a sua alocação reprodutiva. Ou, sendo viáveis, se trata de embriões congelados há 3 anos ou mais, nas aplicações desta lei, ou que, já congelados a essa época, venham a completar 3 anos, contados a partir da data do congelamento. Certo? Não poderia ligar aí. Em qualquer dos casos, sejam embriões inviáveis, sejam embriões congelados, é necessário o consentimento do genitor. Professor, 3 anos. Porque quando se observa a potencialidade de nidação do embrião, tá,
na parede do colo uterino, observa-se que há um decréscimo agudo a partir do 3º ano. Ele pode até lidar, mas a probabilidade que isso aconteça vai caindo exponencialmente. Isso não quer dizer que você não tenha situações inusitadas. Até a edição da lei, o caso mais longevo de embrião acriogenado em Indô foi na Índia. O embrião tinha 18 anos criogênado, tá? 18 anos. Brinca dizendo que ele já nasceu com carteira de motorista, tá? Certo? E pagando imposto de renda. Na verdade, 18 anos. Já esse recorde foi superado há 2, 3 anos atrás com um embrião que estava há mais de 30 anos criogenado, tá? Em Indô. Só que quais são os problemas e a questão sutil que tem aí? Primeiro, a probabilidade disso acontecer é para casa de 1 milhão. Tá? Não é algo que você diz assim, não, pode usar que ainda dá certo. Não. Segundo, aumentam os riscos de complicações de desenvolvimento gestacional. 3, aumentam os riscos para a saúde da gestante. Certo? Então, nesse ponto, você tem uma análise que é muito bem consolidada sobre a que tipo de risco vale a pena expor a pessoa. Tá? Certo? Em casos que tais, o principal é você tentar viabilizar aquela experiência, aquela intervenção que seja mais suave e mais natural possível. Como, sim, digamos, é assim que a gente trabalha também com a base da proporcionalidade, princípio da exigibilidade ou necessidade, né, com as suas múltiplas variáveis de controle, né? Material, espacial, temporal, visual, tá? Okay? Que sempre precisam e pressupõem a prática do caso concreto. Tá? Bom, daqui o artigo 5º da Lei 8.105, ok? A resolução, inicialmente 2215, 2115, perdão, né? Trouxe um prazo limite, tá? Para a deliberação de descarte de embriões, dizendo que era 5 anos. Era 5 anos. Haveria, então, um problema, tá? Porque o prazo legal eram 3. E a resolução trabalhava com 5 anos. E aí o que aconteceria? Você teria um ensino mínimo de 2º grau entre o critério hierárquico da especialidade. Se você usasse o hierárquico, prevalecia a lei, eram 3 anos. Se você usasse o critério da especialidade, você ia cair com a norma do CFM, tá? 5 anos. Essa situação foi superada com a edição de uma nova resolução que trouxe ali a aplicação de um prazo uniforme. Tá? Mas vale aqui destacar, certo? Ó, a resolução, pessoal, ela trabalha de uma forma meio estranha, tá? Eu vou tentar pegar aqui para mostrar a vocês do direito, documentos. Vou pegar a mais recente, a 2294/21, tá certo? Tá aqui. Resolução 2294/21, tudo bem? Beleza. Desconsiderando. Pronto. Ó, isso aqui é o artigo, tá? Regras gerais, princípios gerais, tá aqui o artigo. Aí vem os números. Tá? Você vai observando aqui a situação e vai vendo que há uma redação tanto quanto estranha, porque a gente espera artigo 1º, 2º, 3º, né? O artigo está em romanos. Pensaria que isso aqui é de repente inciso, né? Certo? A técnica legislativa do CFM não é lá das melhores, tá? Não é lá das melhores, ok? Então, a gente tem que ter uma paciênciazinha com os caras, tá? E, claro, estamos também preparados para enfrentar esse tipo de nuance. De outra forma, já ali, e se colocando para a posteridade, veja a orientação. No momento da criopreservação, os pacientes devem expressar sua vontade por escrito quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados em caso de divórcio, doenças graves ou falecimento de um deles ou de ambos, quando desejam doados. Essa exigência, pessoal, ela coloca, na verdade, uma necessidade de produção de um termo dentro da clínica de fertilização. É claro que a clínica não sabe fazer termo de responsabilidade jurídica.
Aí entramos nós, tá? Aí entramos nós. Por exemplo, recentemente eu tive que fazer uma procuração, tá? Para indicar um procurador para uma hipótese de situação de diretiva antecipada de vontade. Ou seja, é uma da frente que eu falo sobre isso, mas paciente em condição grave que quer que alguém decida por ele, caso ele fique inconsciente, quais intervenções médicas ele aceitaria ou não. Se ele não tiver condições de ser consultado, evidentemente tem que ter um procurador, né? Para fazer a procuração, para indicar a pessoa que poderia tomar tais decisões nesse caso. Ok? Beleza? Então o que acontece? Esse tipo de documento a gente produz, tá? Esse tipo de documento a gente produz, seja para uma clínica, seja para um hospital, seja para uma outra entidade qualquer, particular eventualmente. Ok? Beleza? Bom, os embriões criopreservados com mais de 5 anos poderão ser descartados se essa for a vontade do paciente. Na verdade, foi o que houve. Essa diretoria foi esperada inicialmente pela resolução 20 68. Certo? Ou idiomas, com desejo do óbito. Verdade. Essa resolução trouxe o que da autorização judicial, tá? Trazendo assim uma exigência adicional de ser não prevista na lei. Isso aqui é um outro problema. Será que o CFM pode, de fato, exigir autorização judicial dos caras? Né? Vejam, estamos falando aqui do CFM. CFM é criado por lei, tá certo? As resoluções do CFM não são atos normativos primários. Isso é um baita no problema que a gente tem. As resoluções do CFM não são atos normativos primários. São atos normativos infralegais. Tá? São atos normativos infralegais. Portanto, resolução do CFM pode inovar a ordem jurídica. Ela pode apresentar o que a ordem jurídica traz, mas inovar, criar coisa absolutamente zerada, do zero, nova, criando direitos e obrigações. Será que ela pode fazer? Eis aí o desafio. Né? Veja, no momento da criopreservação, os pacientes devem manifestar sua vontade por escrito quanto ao destino a ser dado aos embriões criopreservados em caso de divórcio, dissolução de instável, ou falecimento de um deles, ou de ambos, e se desejam doá-los. Né? Tá? Vejo que houve um detalhamento maior em relação à resolução inicialmente estabelecida. Trazia a questão da manifestação escrita, aqui está a manifestação escrita. Contempla divórcio, dissolução de estado e falecimento. Divórcio, doença grave, falecimento. Não falava de dissolução de estado. Além disso, vejam, os embriões que foram preservados por 3 anos ou mais poderão ser descartados se essa vontade expressa os pacientes mediante autorização judicial. Essa questão se dá, e aí teria um lugar de aplicação, quando aconteça aquele descompasso entre a vontade dos ex-conviventes ou ex-esposos. Congelamos lá o material, congelamos lá o embrião. Deixa o material, pessoal, vamos entender direitinho, né? Porque como está o tonel criogênico e como o STF já julgou na ADI 3510, não é considerado pessoa. Só é considerado pessoa a partir do momento, ou tutelável como pessoa, a partir do momento que tem a nidação. Tá? Aí você tem uma tutela do ordenamento para esse processo gestacional que se inicia. Mas no tonelzinho criogênico, não é considerado sequer potencialmente tutelável. É apenas um bem fora do comércio, não tem apreciação econômica. Tá?
apenas considerado um bem fora do comércio, não tem apreciação econômica. Certo? Ok? Bom, os embriões criopreservados e abandonados por mais de 3 anos poderão ser descartados mediante autorização judicial. Isso aqui representa uma mudança importante. Tá? Por quê? Porque a resolução anterior permitia que a clínica decidisse ou constatasse pela situação do abandono. Os embriões abandonados por 3 anos ou mais poderão ser descartados, sem falar em autorização judicial. Então, o que é um embrião abandonado? Embrião abandonado é aquele em que os responsáveis descumpriram o contrato pré-estabelecido e não foram localizados pela clínica. E quem foi que disse que clínica de reprodução humana assistida tem fé pública para poder fazer citação editalícia, para poder fazer busca de comunicação dos genitores? Eu colocava sempre um problema concreto, que é o seguinte: imagine que um casal tem ali, em relação ao homem, a descoberta de um violento e agressivo câncer testicular. Tá? Ele vai ter que se submeter a séries de quimioterapia, radioterapia, potencialmente condutoras à sua infertilização. No intuito de salvaguardar a possibilidade de ter família no futuro, esse homem e sua esposa congelam material genético fertilizado, embriões criogenados. Ok? Tudo bem? Como a doença se agravava, eles tiveram que se mudar para fazer o tratamento em São Paulo. Estavam aqui fazendo, tiveram que ir para São Paulo fazer o tratamento lá, porque é mais bem acompanhado, porque é melhor o equipamento, né? Certo? Tem melhores especialistas. Foram para São Paulo. E na correria, no desespero, na angústia do quadro de saúde, que sempre pega, né? Esqueceram de atualizar o telefone, o endereço na clínica. Como os tratamentos são caros e nem todos cobertos por plano de saúde, deixavam eles de pagar as prestações. Eles cumpriram o contrato pré-estabelecido e deixaram de pagar as prestações. Atrasou. Né? Se a gente pagar todo mês ali aquele valor, 200, 500, 700 reais para poder manter os embriões, você esqueceu, não conseguiu. Tá? Nem lembrou. Tá? A clínica diz: bom, os embriões estão abandonados. Eu vou descartá-los. A resolução anterior trazia a permissão desse descarte sempre que a clínica não tivesse condições, e ela dissesse assim, de localizar os genitores. Pessoal, pense aí na resolução passada com um olhar um pouquinho mais empresarial. É um negócio. Está tendo consumo de energia. Tem um mercado caro e aquecido pré-pandemia. O que é que se faz? Eu vou tentar otimizar os recursos. Eu vou descartar logo aqueles embriões de quem está devendo e vou oferecer os mesmos slots para quem pode pagar. Certo? A resolução permitia isso. Suponha, então, que os referidos pais, né, estão aí em tratamento desse câncer, tivessem ali perdido a capacidade reprodutiva. Né? E a clínica tivesse descartado, sem autorização judicial, o material dos embriões. E aí? Vejam, a Constituição consagra o direito fundamental ao livre planejamento familiar. Aqui para dar uma olhada. Lá no 226. Opa! 227, na verdade.
Lá no 227. Isso. Você veio para o Sérgio, quer ver? Isso. É 206 para o Sérgio. Está aqui. Fundado nos princípios da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Vedar uma reforma coercitiva por parte de instituições oficiais e privadas. Os caras jogaram fora os embriões. Aquele pai não poderia mais ser pai de ninguém, porque ele perdeu a capacidade de gerar esperma. Pelo tratamento agressivo da radioterapia, ele ficou absolutamente infértil. E aí? O que foi que houve nesse caso? Evidentemente, se constata uma violação a direito quanto à decisão livre do casal sobre o planejamento familiar, né? Afinal de contas, a decisão unilateral da clínica encerra a possibilidade daquela família vir a se constituir com a prole. Dessa forma, interfere-se sobre a dignidade da pessoa humana, instrumentalizando ali o casal, que não vai poder ter a descendência que planejara, por pura prática abusiva de cobrança. Né? Oh, se não me pagar, eu jogo fora. Né? Ah, não encontrei, então vou jogar fora. Olha só, a resolução nova, ela trouxe exatamente essa necessidade de autorização judicial, porque para que se tenha a devida segurança de que haja a localização dos genitores e a cobrança efetiva. E mais ainda, tá? Eu quero exigir ainda mais. Mais do que descartar os embriões dessa forma, ainda que a gente tivesse encontrado, que a gente estivesse pagando, mais do que descartar os embriões dessa forma, o correto seria cobrar os valores e não descartar o material genético. Porque nesse nosso exemplo agora há pouco, ministrado, isso representa a extinção do núcleo essencial do livre planejamento familiar. Né? Uma vez que aquele objetivo de vida passa a ficar alheio à atuação desse casal. Né? Certo? Nesse ponto também, a lei 11.105 resta desrespeitada. Por quê? Porque essa hipótese aqui de descarte, né, de embriões abandonados, que tenham ali o descumprimento de contrato, não pagamento de prestações, isso aqui não tem previsão legal não, meu povo. Isso aqui não tem previsão legal não, isso aqui está sendo pura criação de ato normativo secundário, inovação da ordem jurídica. Por mais que você coloque aqui a autorização judicial em jogo, o freio à abordagem mais mercantilista que a atividade possa oferecer, né? apesar disso, você está diante da situação em que não há respaldo legal para essa praxe de descarte. Não há respaldo legal para essa praxe de descarte. Tá? Ok? Então, na verdade, o avanço da autorização judicial ainda é extremamente discreto. Por quê? Porque haverá o risco de você inviabilizar o projeto de família traçado no livre planejamento familiar. E aí, a máxima da proporcionalidade entra em cena, né, como o parâmetro para a decisão judicial. E continua assim a resolução, Oxane. Continua assim. Né? Foi uma, aspas, concessão, vamos dizer assim, uma concessão que o CFM fez para o domínio do direito. Ainda assim,
Problematicíssimo, porque se é para cobrar valores, né, não cobrar valores. Eu posso suspender com medida executiva atípica, né, certo? A carteira de motorista do sujeito, né, tirar o passaporte dele. Se não tem como pagar mesmo, eu posso fazer até um planejamento de pagamento, de recuperação desses valores a longo prazo. Agora, na hora que eu coloco na cabeça, né, os embriões, não. Os pais. Esse é um ponto importante. Muito bom você colocar isso, Roxane. Os embriões criogenados, eles não são considerados pessoas, no sentido tutelável do direito. São bens fora do comércio. Então, não estou instrumentalizando os embriões. Tá? Pronto. Perfeito. Mas a instrumentalização está sendo dos pais. Né? Do projeto de vida dos pais. Entendeu? Certo? Está sendo do projeto de vida dos pais. Os pais estão sendo reduzidos ali a cifrõezinhos ambulantes. Né? Ah, está me devendo, vou jogar fora. Não, não faço isso não. Eu quero ter filho no futuro. Eu não vou poder mais ter filho no futuro. Né? A minha esposa passou por esterectomia radical. Ah, mas não pagou. Vou jogar fora. E vou pedir para o juiz que me dê direito de jogar fora. Ainda assim, é uma forma completamente brutal e irresponsável de se cobrar uma dívida. Né? Certo? Então você está vendo aqui o lado empresarial da atividade das clínicas de fertilização. Exatamente. O lado empresarial preponderando aqui na história. Né? Transformam ali os genitores em coisa. Exatamente, virou projeto de negócio quase como se fosse um planejamento empresarial. Né? E se você não conseguir arcar com o custo, paciência. Né? Família é para quem pode, é para quem quer não. Né? Só que a Constituição meio que diz que é diferente, né? Tá vendo? Ó? A Constituição meio que diz que é diferente, concorda? O livre planejamento familiar tem de ser suportado, inclusive pelo Estado. Tá? Tem que ser apoiado, inclusive pelo Estado. E com limitação de qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, que essa redação aqui, do parágrafo 7, é originária de 88. Ele é originária de 88. Tá? Então, está tendo aqui um foco sobre uma problemática muito antes do tempo, mas já percebendo que há um pensamento mercadológico nessa atividade. Tá? Há um pensamento instrumental, há um pensamento utilitarista nessa, perfeitamente organizado, extremamente bem feito. Tá? A Constituição de 88 tem passagens notáveis. Tem alguns que são ruins, é verdade, são mal redigidas, mas no geral, eu tenho que dizer isso, a melhor Constituição que nós já tivemos até hoje e será melhor que a próxima. Não importa qual seja, tá? Pode me cobrar até no túmulo. A próxima Constituição vai ser pior que essa. Ok? Por quê? Porque, na verdade, se a gente deixar, né? Porque, na verdade, se a gente deixar, aí vão querer passar o contrator em cima de um monte de direitos, entre eles, esse aqui, tá? Em vista de que de tentativa de mercantilização, inclusive, da atividade médica, né? Certo? Então, nesse ponto, pessoal, há de ter muito cuidado. De plano aqui, logo, essa possibilidade, eu quero deixar muito claro, não tem amparo na legislação. A Lei Nacional de Biossegurança não contempla essa hipótese, tá? Esse 5 aqui, 5.1, ok? Beleza? Fizeram essa brincadeira aí de dizer, não, coloca... Não, Roxane, ela foi taxativa mesmo. Ela foi taxativa, tá aqui. O que é que você pode fazer para descartar embrião? Tá? Se for inviável ou criogenados há 3 anos ou mais. E em qualquer caso, é necessário consentimento dos genitores. Qualquer hipótese de descarte, tá? Tem que ter consentimento dos genitores. Aqui não tem omissão, não. Tá? Aqui não tem omissão, não. Pois é, Roxane, não existe essa categoria de embrião abandonado. Essa categoria de embrião abandonado é como se fosse, na verdade,
a categoria criada pelo CFM para atender a indústria das clínicas de fertilização. Entendeu? Para atender a exploração comercial das clínicas de fertilização. Pô, então eu vou ficar cheio de embrião aqui congelado, mas se os caras não querem pagar, né? E eu não posso jogar fora. E aí, conta de luz, conta de manutenção do equipamento, né? Bom, cobre na justiça, ué. Cobre na justiça. Faça penhora. Né? No extremo, houve ação contra o Estado. Ele que é o responsável último nessa história. Vai lá realizar o sonho do precatório próprio, para depois ver se dá para rir quando o Paulo Guedes diz que vai postergar para ir precatório. Gustavo, quais são as sanções em relação à clínica que fizer isso? Está prevista onde? As sanções para esse tipo de fato estão previstas nas normas de cadastramento e fiscalização do Ministério da Saúde. Mas não tem, pode até gerar o descadastramento, mas não tem previsão dessa possibilidade. Por isso que eu estou dizendo. É uma situação que foi criada pelo CFM para atender interesses econômicos do próprio CFM, né? Certo? E aí, o que acontece? Numa situação como essa, eu encontraria, a gente vai ver daqui a pouco, o João Carlos da indicação, das normas de regência da atividade das clínicas de reprodução humana assistida, podendo levar até o seu descadastramento, e aí aqui e acolá, também com responsabilidade criminal, se fosse o caso de manipulação dos embriões. Né? Eu digo isso para você porque eu entrei com ação contra na verdade, contra o conselho aqui de Fortaleza, e ganhei contra um médico que ele forjava pareceres. Se você ia na clínica, eu quero que você faça um parecer médico contra determinada pessoa. Aí eu consegui a punição dele, aí deram uma punição só de advertência, eu fui a Brasília, recorri para uma punição mais rigorosa, e aí em Brasília o CFM aumentou a punição, aí ele entrou na justiça, e o juiz teve a cara de pau de desqualificar, dizendo que o CFM, nem o Conselho Regional de Medicina do Ceará, tinha poderes para legislar em relação à conduta do médico. Ou seja, jogou tudo e criou-se uma jurisprudência em cima dessa minha condenação que eu passei 5 anos. É um precedente, e eu perguntei ao Conselho, vocês não vão recorrer, cara, da decisão? Não, porque vai virar uma jurisprudência, mas já está virando. Vocês, pô, passei 8 anos lutando contra esse médico Guaracá, até guarda esse nome aí, Gustavo. Esse cara, ele lá na torre, uma torre mais cara que de Fortaleza, foram lá e emitiram um laudo falando da minha mãe que já tinha morrido, falando de mim, sem nem me conhecer. Usaram isso num contexto lá de uma ação de herança, e o juiz, eu fui à presença dele, eu sou aqui sobrinho do desembargador Rony, eu queria entender por que o senhor acolheu a liminar, desqualificando a decisão já em instância superior do Conselho de Medicina. Não, meu amigo, se quiser, você procura seus direitos na justiça comum. O Conselho não tem poderes para legislar sobre a conduta desse médico Guaracá, que segundo você, ele emite laudos falsos por encomenda, por 5, 10 mil reais. Vá lá correr atrás dos seus direitos. Falei, doutor, mas o Conselho Regional, ele foi criado em 1955, ele tem todo um trâmite legal. Não vou conversar mais contigo, por favor, se retire, e está decidido. A liminar foi acolhida. Chego lá no Conselho, o advogado disse que não ia botar para frente para o TRT, né? Acho que é o da Justiça Federal, TRF. Não, disse que não ia recorrer. O quadro lá de advogado do Conselho Regional de Medicina do Ceará disse que não ia recorrer. Falei, pô, mas, cara, eu consegui a condenação a duras penas, comprovando que esse cara não me conhece, emitiu um laudo em relação à minha pessoa, em relação à pessoa que já morreu, para favorecer outra pessoa sob encomenda, e vocês não vão recorrer? Não vamos recorrer, porque senão vai virar uma jurisprudência, vai prejudicar a gente. Ou seja, o Conselho Regional de Medicina e até o Federal
Eles não têm amparo, a justiça atropela eles. É isso que eu queria. Eu queria você como um promotor gabaritado, me dissesse um pouco, o que acontece. Porque que então é acabar com os conselhos, porque você pune o médico, o cara recorre à justiça comum e ganha. Ganha de um juiz que não